E aí, pessoas, tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo bacaninha? Aí, como é que estão vocês aí nesse nosso Brasilzão, nesse mundão de Deus, né? Como é que estão as coisas? Tudo bacaninha? Tudo legal? Tudo chupichura? Legal, né? Ó, a gente já vai ter um vídeo novo aqui, beleza? Vou fazer um vídeo novo aqui. Ó, só tô pedindo a vocês aqui, vindo aqui, pedindo a vocês que curtam o vídeo, se inscrevam no canal Paulo Dharma. Eu sou o Paulo, do canal Paulo Dharma, beleza? Como vocês já sabem. Paulo do canal Paulo Dharma 1970, Paulo Dharma 1970, pedindo curte o vídeo, curta aí o vídeo, ó, aperta aí o dedinho, beleza? Aperta o dedinho, curte o vídeo, se inscreve no canal, ó, cada vez que vocês se inscrevem é uma festa, viu? É uma festa maravilhosa, se vocês não fazem ideia, se inscreve e pode comentar à vontade, com crítica. As críticas sempre são bem-vindas, porque faz a gente melhorar, né? A gente que não é contra a crítica, não. Pode criticar, se não gostou, pode falar e aperta aí. Se não gostou, dislike, é do jogo, beleza? Ó, curte o vídeo ou dislikeia, né? Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza? Paulo Dharma do canal Paulo Dharma 1970, Paulo do canal Paulo Dharma 1970. Estamos aqui, beleza? Já mais um vídeo. A gente está aqui montando aqui as estruturas aqui pra gente começar. Eu e a minha grande equipe, beleza? Ó, tranquilo? Nesse mundão aí, onde você tiver nesse paizão enorme aí, ó, beleza? Onde você tiver nesse Brasilzão, ou mesmo no mundo, né? Porque eu sei que o vídeo roda, vai longe. Os vídeos eles andam bem, ó, vão longe onde eu nem imagino. Beleza? Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta aí, tá bom? Ó, valeu, obrigado. Fala pessoal, beleza? Tudo tranquilo? Beleza, né? Ó, hoje eu quero falar um pouquinho, tentar não dar spoiler pra galera, porque eu acho que spoiler é muito ruim, eu mesmo particularmente, não, eu mesmo, né? Pleonasticamente falando, não gosto de spoiler. Eu não assisto nada, eu não vejo nada. Se eu for ler um livro, eu procuro ter uma informação geralzona sobre, ou ver um filme, é uma informação geralzona sobre, eu não gosto de spoiler, é assim, eu particularmente não gosto de spoiler. E hoje eu quero falar um pouquinho do quarto livro do Frank Herbert, Deus Imperador, ou Imperador Deus de Duna. Esse livreto aqui, ó, original americano, né? Tem a edição em português aí, obviamente o Frank Herbert tem praticamente a obra dele, do Duna, pelo menos, né, que eu saiba, completa em português, né, os 6 livros, esse é o quarto, tem o quinto ainda que eu vou ler, e tem o último, que ele escreveu antes de morrer em 1986, ele escreveu bastante, tem coisa pra caramba, e eu também pretendo ler as obras que ele fez fora do Duna, porque eu vou te dizer uma história, vou te dizer um negocinho. Esse livro aqui, assim, ele é simplesmente sensacional. Simplesmente sensacional, galera. Você que tá aí, você que tá acompanhando as leituras, né? Você que tá lendo Duna, você que eu sei, você me manda recado, você que me fala que tá acompanhando o Duna. Eu tô lendo Duna, quando eu posto um vídeo, você vai e continua, né, a leitura do Duna, dos livros, né, o Messias de Duna, os Filhos de Duna, o próprio Duna, o primeiro, esse aqui, né, o Imperador Deus Imperador de Duna. Você tem acompanhado esses vídeos que eu tenho feito ao longo do tempo, né, porque é uma leitura longa, né, quando a gente pega um catatal desse, o primeiro Duna, como eu falei, era uma monstruosidade de livro, aí você vai pegar as sequências, quer dizer, leva tempo, ainda mais a gente com outras leituras, né, então esse quarto volume aqui é simplesmente sensacional. Eu só não vou dizer que ele é o melhor de todos, porque tem o primeiro, né? O primeiro marcou uma geração, uma época, e tá fazendo história até hoje. Tem até série de televisão aí, série de TV, filme, sei lá o que tá rolando aí, que eu assisti e não achei grande coisa, mas tem como eu já comentei 1 milhão de vezes, né? De outras formas, tem um filme do Jodorowsky, que ele não fez, mas tem um documentário, aquela coisa toda, papapá. Mas esse livro aqui é um negócio espetacular. Espetacular. Não tanto pela falta de ação,
não tem tanta ação, não tem. Porque a gente começa o livro com o Leto, já se passou cerca de 3.000 anos desse aqui, ó. O príncipe Leto, filho do outro Atreides, do Paul Atreides, ele tá vivo há 3.000 anos. Ele se transformou num verme. Ele se transformou num verme e num verme que assim, não tá vivo. Não, já se passou gerações e gerações e gerações. Ele virou um deus tirânico, virou um ser enorme, imenso, virou um verme da areia. E assim, há uma espécie de tirania. Imagina você ter um governo de 3.000 anos de uma mesma figura, né? De uma mesma figura governando cerca de mais de 3.000 anos. Todos do livro anterior, a irmã, todo mundo já foi, todo mundo já morreu. Tem uma particularidade que, assim, ele tá vivo, ele tiranizou o universo, entendeu? Tiranizou o universo. E tem um fato que eu vou dizer para você e para vocês, né, que estão me assistindo, que o livro, a história do Frank Herbert, Deus Imperador de Duna, ele tem duas vertentes que eu gosto pra caramba. Primeiro é a história contada normalmente capítulo a capítulo, entendeu? E segundo que a Siona, filha do mordomo, uma Atreides, Siona Atreides, ela rouba os diários do Leto, do Deus Imperador. E cada entrada do livro, a abertura do livro, é uma parte são trechos desse diário que ela rouba logo no primeiro capítulo. Isso não é nem spoiler, você vai ler. Ela rouba logo no primeiro capítulo. Ela é uma espécie de adversária do Leto. Ela quer matar o Deus Imperador. Ela não aguenta mais esse negócio de três. Ela é uma revolucionária, né? Ela é uma revolucionária. Ela quer derrubar. E ela precisa de auxílio de alguém para que isso ocorra. Ela no começo do livro, ela rouba os diários do Leto II. Que eu vou dizer, os trechos do diário dele, que tem política, religião, são até melhores do que a história do dia a dia do verme Leto. Entendeu? Olha só, como começa um dos primeiros, ó, que eu achei que eu tenho que começar com isso aqui, né, ó. Eu nasci Leto Atreides II, há mais de 3.000 anos, padrão, medidos a partir do momento em que faço estas palavras serem impressas. Meu pai era Paul Muad'Dib, minha mãe, sua consorte Fremen, Shani. Minha avó materna era Farola, notável especialista em ervas entre os Fremen. Minha avó paterna foi Jéssica, produto do projeto de procriação Bene Gesserit. Em sua busca por um elemento masculino capaz de compartilhar os poderes das reverendas madres da Irmandade. Meu avô materno foi Liet Kynes, o planetólogo que organizou a transformação ecológica de Arrakis. Meu avô paterno foi o Atreides, descendente da casa de Atreus e possuidor de uma ancestralidade que recua diretamente até o original grego. Quer dizer, isso aqui é o início do diário dele. Ele começa o diário exatamente com essas palavras. No livro anterior, ele tinha se transformado, ele se transformou no verme da areia, o Leto II. Ele se transforma nesse aí ele destrói todo o processo lá que estava ocorrendo com a tia no livro anterior, no Filhos de Duna. Aí ele entra com a irmã, ele se casa com a irmã, né? Ele se casa com a irmã no final do livro, tá? Ele se casa com a irmã e vira imperador. Só que ele vira imperador, ele já sendo um verme da areia, mistura, entendeu? E ele vai perdendo ao longo desse tempo, ele vai perdendo a humanidade dele nesse período. Olha só aqui, mais uma passagem, ó. Eu separei várias passagens porque o livro ele tem uma, isso que eu falo, quer dizer, ele é mais interessante
a parte do diário do Poe do que o próprio... Assim, não vou dizer que é ruim a parte óbvia da história, mas os diários têm um sabor incrível. Olha só isso aqui, ó. Não se trata de uma rebelião ordinária, ele diz. Tolo, isso me leva de volta. Todas as rebeliões são ordinárias e de um tédio definitivo. E como se fossem copiadas de um mesmo padrão, uma igual à outra. Sua força impulsionadora é o vício da adrenalina e o desejo de obter poder pessoal. Todos os rebeldes são aristocratas de gabinete. E é por isso que consigo convertê-los tão facilmente. Porque os Duncans nunca me escutam realmente quando lhes falo a respeito disso. Já tive essa discussão com este mesmo Duncan. Foi um dos nossos primeiros desentendimentos e o tivemos aqui mesmo nessa cripta. A arte de governar exige que você nunca ceda a iniciativa aos elementos radicais, ele diz. Ó, de novo. A arte de governar exige que você nunca ceda a iniciativa aos elementos radicais. Que pedante. Radicais surgem a cada nova geração e não se deve tentar evitar isso. Isso é o que ele quer dizer com ceder-lhe a iniciativa. Ele deseja esmagá-los, suprimi-los, controlá-los, evitá-los. Ele é a prova viva de que existe pouca diferença entre a mente militar e a mente policial. E eu disse, os radicais só devem ser temidos quando se tenta suprimi-los. Você deve demonstrar-lhes que está disposto a utilizar o que de melhor eles possam oferecer. Eles são perigosos, eles são perigosos. Ele acha que repetindo isso pode criar alguma verdade. Aí aqui. Esta é a fraqueza deles, Duncan. Os radicais sempre veem as questões em termos muito simples, preto e branco, bom e mal, eles e nós. E ao abordarem questões complexas desse modo, abrem caminho para o caos. E a arte de governar, como você a chama, consiste no domínio do caos. Aí, ninguém pode lidar com as surpresas. Surpresa? E quem está falando de surpresa? O caos não é surpresa. Ele possui suas características previsíveis. Por um motivo, ele afasta a ordem e reforça as forças que são opostas, os extremos. Não é isso o que os radicais estão tentando fazer? Não estão tentando sacudir as coisas de modo a que possam assumir o controle? Isso é o que eles pensam que estão fazendo. Na verdade, estão criando novos extremistas, novos radicais e continuando um velho processo. E que me diz de um radical que perceba as complexidades e venham a você desse modo? Esse não seria um radical, seria um rival pela liderança. Mas o que você faz? Você entra em sociedade com eles ou então o mata. Foi assim que a luta pela liderança começou em níveis de grunhidos. Sim, mas e no caso de um Messias, como meu pai, o Leto anterior? O Duncan não aprecia essa pergunta, sabe que de um modo muito especial eu sou meu pai, percebe que eu posso falar com a voz e a persona de meu pai, que as memórias são precisas, não censuradas e inescapáveis. O Duncan Idaho, ele é um produto que o Leto ele vai matando ao longo do tempo, esse Deus, e vai ressuscitando. Então eles vão tendo debates acalorados sobre a própria existência desse Duncan, né, que ele, lá do primeiro livro, ele morre, aí o Leto vem ressuscitar, ele tem sido ressuscitado o tempo todo, várias gerações já passaram de Duncans e eles sempre se revoltam. Então essa discussão aqui é sobre radicalidade, sobre a revolta, sobre você ser um revolucionário ou você ser um radical, entendeu? Essa é a discussão aqui entre os dois. Olha aqui mais uma passagenzinha. São várias, cara. São várias aqui, viu? Deixa eu ver. Eu sou um predador, Moneu. Aí, predador? Ele não chegou a terminar. Predador, senhor. O predador melhora a espécie. Como pode ser, senhor? O senhor não nos odeia. Você me desaponta, Moneu. Moneu é o mordomo dele, a espécie de mordomo, guarda militar dele. Entendeu? Você me desaponta, Moneu. O predador, que é o pai da menina revolucionária. O predador nem sempre odeia sua presa. Os predadores matam, senhor. Eu mato, mas não odeio. A presa sacia a fome, a presa é boa. Moneu fita o rosto de Leto em seu capuz cinzento. Teria deixado de perceber a aproximação do verme? Admirou-se Moneu.
Temeroso Moneu buscou os indícios. Não havia tremores no corpo, embaçamento no olhar ou contorcer das inúteis barbatanas. De que tem fome, senhor? Riscou Moneu. Anseio por uma humanidade verdadeiramente capaz de tomar decisões a longo prazo. Sabe qual é a chave para essa habilidade, Moneu? O senhor disse muitas vezes, é a habilidade de mudar de opinião, mudar de ponto de vista. Mudar sim. E você sabe o que quero dizer com longo prazo? Para o senhor, longo prazo deve significar milênios. Moneu, até mesmo os meus milênios não passam de um ponto insignificante em relação ao infinito. Mas sua perspectiva deve ser diferente da minha, senhor. Em vista do infinito, qualquer longo prazo definido se torna um curto prazo. Então, verdadeiramente, não existe regra, senhor. A voz de Moneu transmitia um fraco indício de histeria. Leto sorriu para aliviar as tensões do homem. Talvez uma. As decisões tomadas a curto prazo tendem a fracassar a longo prazo. Moneu sacudiu a cabeça frustrado. Mas, senhor, sua perspectiva é... O tempo se esgota para qualquer observador finito. Não existem sistemas fechados. Até mesmo eu apenas estico uma matriz finita. Mas, olha só. E por aí vai. Deixa eu pegar mais uma aqui. São muitas. Deixa eu ver aqui. A religião sempre conduz ao despotismo retórico, diz Leto. Antes da Bene Gesserit, os jesuítas eram os melhores nisso. Jesuítas, senhor? Ele leva a profecia em proveito próprio e as justificativas para todos os tipos de obscenidades, disse Leto. Esse despotismo retórico, senhor, sim, ele oculta o mal por trás de muralhas de hipocrisia, que são a prova de qualquer argumento que possa ser apresentado contra o mal. Moneu mantinha um olhar cauteloso no corpo de Leto, notando que faria. Ele se alimenta de significados deliberadamente distorcidos para desacreditar a oposição, continuou Leto. Tudo isso, os jesuítas chamam isso de segurar sua base de poder. Isso conduz diretamente à hipocrisia, que é sempre revelada pela diferença entre ações e explicações. Eles nunca concordam. Deixa eu ver aqui mais uma. As bases do poder são muito perigosas por atraírem gente que é verdadeiramente insana. Gente que busca o poder apenas pelo benefício do poder. Está me compreendendo? A sombra de cada religião se abriga um Torquemada, disse Leto. Você nunca encontrou esse nome, eu sei, pois fiz com que fosse expurgado de todos os registros. Por que você fez isso, senhor? Ele era uma obscenidade, transformava em tochas vivas as pessoas que discordavam dele. Moneu falou em voz baixa. Como fez com os historiadores que o ofereceram, senhor? Está questionando os meus atos, Moneu? Não, senhor. Bom, os historiadores morreram pacificamente. Nenhum deles sentiu as chamas, Torquemada. Entretanto, comprazia-se em dedicar ao seu Deus os gritos de agonia de suas vítimas em chamas. A discussão é exatamente a questão da religião, porque o Leto agora virou um Deus total, absoluto, um Deus. Mas eles mesmos dizem que um Deus que pode ser pego, transcendente, um Deus que é físico, não é Deus. Eles mesmos discutem isso também. O Frank Herbert vai levar isso adiante aqui. Deixa eu ver mais uma passagem aqui. Eu quero encontrar alguma coisa aqui dos diários. Eles estão discutindo aqui. A parte dos diários é muito legal. Olha lá, a outra aqui, ó, é isso, está vendo? Não sou um líder, nem mesmo um guia. Um Deus, lembre-se disso. Sou inteiramente diferente de líderes e guias. Os deuses não precisam assumir a responsabilidade por coisa alguma, exceto a criação. Os deuses aceitam tudo e assim não aceitam coisa alguma. Os deuses devem ser identificáveis e ainda assim permanecer anônimos. Os deuses não precisam de um mundo espiritual. Meus espíritos habitam dentro de mim, respondendo ao meu mais leve chamado. Eu partilho disso com você porque me agrada fazê-lo. Aprendi com eles e através deles. Eles são a minha verdade. Deixa eu ver outra aqui. Deixa eu ver mais uma passagem aqui. Eu quero encontrar dos diários. Os diários realmente, pelo menos uma dos diários. Os próprios engenhos condicionam os usuários a usarem uns aos outros do mesmo modo como eles usam a máquina. Eu lhes aponto, Marcos Clyde Luzeal, uma lição das antigas sociedades supermecanizadas que você parece não ter aprendido. Os próprios engenhos
condicionam os usuários a usarem uns aos outros do mesmo modo como eles usam as máquinas. Eu achei isso demais, cara. Nós usamos o celular, mas o celular também nos usa. As máquinas nos usam. Os objetos nos usam. As máquinas. Pensa nisso. Pensa nisso. Quer dizer, são passagens extraordinárias, gente. Pelo amor de Deus, isso aqui é fantástico. Por isso que eu digo, eu talvez não seja melhor do que o Duna primeiro. Mas são muitas passagens. Ó. Senhor, vou conhecer os motivos que o forçaram a escolher essa vida. Primeiro deve compreender como é poder ver nosso futuro. Com sua ajuda tentarei. Nada pode ser separado de sua fonte. A visão de futuro é a visão de um contínuo no qual todas as coisas se moldam como bolhas, formando-se embaixo de uma cachoeira. Você as vê, e então elas desaparecem na correnteza. Se a correnteza termina, é como se as bolhas nunca tivessem existido. A correnteza é o meu caminho dourado e eu vi o seu fim. Sua escolha, ela apontou para o corpo dele, mudou esse fim? Está mudando. E a mudança não vem apenas da maneira como a minha vida é construída, mas também da maneira como vou morrer. Sabe como vai morrer? Não como. Conheço apenas o caminho dourado no qual ela irá ocorrer. Senhor, eu não... É difícil entender, eu sei. Morrerei 4 mortes. A morte da carne, a morte da alma, a morte do mito e a morte da razão. E todas essas mortes contêm a semente da ressurreição. Vai retornar? As sementes retornarão. E quando tiver partido, o que será da sua religião? Todas as religiões são apenas uma única comunhão. O espectro permanece contínuo dentro do caminho dourado. Apenas acontece que os seres humanos veem primeiro uma parte e depois outra. As ilusões podem ser chamadas de acidente dos sentidos. Acidente dos sentidos. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu pego aqui. Deixa eu ver aqui. Tem passagens aqui. Aqui, ó, um dos diários. Achei aqui. Opa. Aqui. Pense nela como uma memória plástica. Essa força dentro de você e de seus companheiros que os arrasta em direção às formas tribais. Essa memória plástica busca o retorno à sua antiga forma, a sociedade tribal. Está ao seu redor o feudo, a diocese, a corporação, o pelotão, o clube esportivo, o grupo de dança, a célula rebelde, o conselho de planejamento, o grupo de preces. Cada qual com seu senhor e seus servos, seu hospedeiro e seus parasitas, e os enxames de dispositivos alienantes, incluindo estas próprias palavras. Tendem finalmente a se unir à argumentação em favor do retorno àqueles tempos melhores. Eu me desespero ensinando-lhes outras maneiras. Vocês têm pensamentos quadrados que resistem aos círculos. Cara, isso é muito bom, bicho. Caramba, bicho. Ai, caramba. Deixa eu ver outra aqui. Deixa eu ver outra passagem aqui. Esses frames não sabem o que perderam de suas vidas, julgam manter a essência dos velhos tempos. Esse é o fracasso de todos os museus. Alguma coisa se apaga, evapora-se do que é exibido e se vai. As pessoas que administram os museus e o povo que vem curvar-se sobre as vitrines para olhar, poucos entre eles sentem essa coisa perdida, o que impulsionava o motor da vida nos velhos tempos. E quando a vida se vai, ela se vai. Vou ver aqui mais outra. São muitas, gente, muita mesmo, muitas. O livro todo é... Deixa eu ver aqui, esse aqui já foi. O livro todo é sensacional. O livro todo é sensacional. Deixa eu ver aqui. Olha só isso aqui. Olha só isso aqui. O padrão... Isso aqui é dos diários roubados, viu? O padrão das monarquias e sistemas semelhantes contém uma mensagem de valor para todas as formas políticas. Minhas memórias asseguram-me que governos de todo tipo podem lucrar com essas mensagens. Os governos só podem ser úteis aos governados enquanto são restritas às tendências inerentes no sentido de uma tirania. As monarquias possuem algumas boas qualidades, podem reduzir o tamanho e a natureza parasitária da burocracia,
Podem tomar decisões rápidas quando necessário. Encaixam-se numa necessidade humana, ancestral, tribal, feudal, de hierarquia paternalista, onde cada pessoa conhece seu lugar. É valioso conhecer o seu lugar, mesmo que esse lugar seja temporário. É exasperante ser mantido numa posição contra a vontade. É por isso que eu ensino a respeito da tirania da melhor maneira que posso, através do exemplo. Mesmo que vocês estejam lendo essas palavras ou ouvindo, após a passagem de éons, minha tirania não terá sido esquecida. Meu caminho dourado assegura isso. E conhecendo minha mensagem, espero que vocês sejam extraordinariamente cuidadosos quanto aos poderes que delegam a qualquer governo. Eita, Frank Herbert, conhecido aí por muitos aí como reacionário. Negócio, ó, Frank Herbert, Deus Imperador de Duna, entendeu? A Siona que roubou esses diários, né? Roubou esses diários e depois esses diários vão ser compilados depois do fatídico que acontece no final, que eu não vou falar aqui, eu não vou contar, né? Você tem que ler, chega aqui no quarto volume, Deus Imperador de Duna, tem um livro em português, beleza? Tem um livro em português, não é difícil ser encontrado, você acha esse livro aí em qualquer, não vou dizer que em sebo, mas em qualquer livraria você pode encontrar, ou mesmo pedir aí pela internet, aí pelo canal que você quiser pedir, etc, que eles te mandam para sua casa, beleza? Gente, Frank Herbert, o Imperador Deus de Duna, 3.000 anos depois do livro anterior, né, dos Filhos de Duna, 3.000 anos se passam, provavelmente desse aqui pro quarto, pro quinto também vai ter uma passagem de tempo longa, acredito que sim, tá? Mas dá tempo de você ler, e eu vou, daqui a algum tempo, eu vou começar a ler, eu tô lendo Fundação, tô fazendo também resenhinhas, né, do Fundação, eu tô fazendo uma comparação entre esse texto do Frank Herbert, que é bem mais, né, bem mais político, bem mais palatável do que o Fundação. O Fundação, por ser contos, né, tem outras estruturas, mas de qualquer forma, vale a pena. Esses caras escreviam muito, viu? Fizeram muita cabeça. Pena que ele não viveu bastante, né, para poder, então provavelmente talvez ia dar continuidade a muito mais coisas aí pra frente aí. Eu falei um pouquinho do Deus Imperador de Duna, do Frank Herbert, li umas passagens, né, que eu considero bem interessantes, li umas passagenzinhas que ao longo do livro eu fui marcando porque eu falei, cara, isso aqui, e eu acho que ainda ficou outras para trás, mas paciência, né, procura você aí, leia esse livro. Não deixe de ler Frank Herbert, vale a pena pra caramba, tá? Não deixe de ler, leia, que o negócio é muito bom. Eu falei um pouquinho hoje do Deus Imperador, do Duna, esse material aqui, essa edição americana. Curte o vídeo, se inscreve no canal e comenta, beleza, gente? Valeu, curte o vídeo, se inscreve no canal, comenta, se inscreve. Paulo Dharma 1970, canal Paulo Dharma 1970, Paulo Dharma 1970 junto, beleza? Valeu, gente. Até a próxima. Valeu, tchau.